Então, é só para deixar claro, vamos explicar aqui. Os ataques foram fora de Paris, são nas linhas que ligam Paris a outras cidades. Então, são no TGV que liga tanto a área atlântica, né, que aí seria Bordeaux, quanto o norte, quanto o leste. Então, são 3 direções aí. O que você tem é um problema na ligação dessas cidades para Paris. Foram afetados em torno de 250 mil viajantes até agora. O que teve foram ataques incendiários, provocaram incêndios, e foram coordenados todos mais ou menos na mesma hora durante essa madrugada. Causou uma crise aqui na organização, obviamente, porque eles cancelaram, inclusive, uma coletiva que a gente ia fazer de abertura, sobre abertura, é um evento bem tradicional em Olimpíada. Você tem essa coletiva sobre abertura uma cerimônia de abertura, explicam como vai ser e tal, e eles cancelaram porque estão todos os organizadores reunidos para decidir o que eles vão fazer. Não tem nenhuma ameaça nem da abertura, nem dos jogos, mas eles estão criando planos alternativos. O governo francês já anunciou agora que vai criar um plano alternativo para tentar que essas pessoas consigam o transporte delas que estava previsto. O que você está tendo aqui em Paris de efeito é que essas principais estações que têm ligações com essas cidades de fora, a Montparnasse, a Gare de Lyon, Gare de Nord, enfim, elas estão super cheias. A situação de tipo aeroporto que não tem o voo, não vai sair. Então está todo mundo preso. Por enquanto são 250 mil pessoas que estão afetadas, pode chegar a 800 mil pela quantidade de pessoas que tinha previsto nessa viagem. As pessoas que estavam vindo para Paris para assistir à cerimônia de abertura e que estão vindo dessas outras cidades são as mais afetadas, porque é uma distância de 2 horas, enfim. E aí eu falei assim, e a segurança de Paris está afetada aqui? Está tudo normal por enquanto. Tem uma segurança pesadíssima na cidade, em torno de quase 60 mil agentes, 45 mil policiais, 10 mil soldados, mais 2 mil agentes de segurança privada. A questão é que a abertura vai ser num lugar público, né, como a gente sabe, no Rio Sena, por 6 quilômetros do Rio Sena. Então você tem um desafio extra para a segurança, que é garantir o perímetro desse local com essa quantidade de policiais que você tem ali nessa região. Esse é o grande desafio. Tem o presidente do COI, que é o Thomas Bach, já deu uma declaração dizendo que não está preocupado. Enfim, eles sempre dão essas declarações dizendo que não estão preocupados, né? Mas dizendo que confia nas autoridades francesas. E aí, enquanto está acontecendo está se desenvolvendo esse caso, a gente vai acompanhar, porque vai ter pelo menos algumas mudanças de plano de transporte para a chegada em Paris durante esse período. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Por enquanto, não tem ninguém se manifestou como autor do que aconteceu. Por enquanto, é tudo só especulação. E eu queria saber onde você está nesse momento. Eu estou no MPC, que é o centro de imprensa aqui. Já fui 800 vezes lá falar com o pessoal do comitê organizador para fazer perguntas e tal. Até agora, o que eles responderam para a gente é que estão conversando com a companhia de trem para avaliar a situação. Mas não tem até agora em nenhum momento. O MPC é o centro de imprensa, né? O principal centro de imprensa aqui. Eu vou participar do programa mais tarde, da abertura, e talvez faça por aqui, a gente ainda está vendo, mas não tem nenhum impacto para a abertura em si. Para você que está em casa e vai assistir, em princípio não vai ter nenhum impacto até esse momento. Não acredito que tenha, embora tenha tido publicação de... Você sabe, quando começam essas coisas, já começam as publicações de boatos, né? Olha, será que vai ter e tal, não sei o quê. Porque teve essa cancelamento da coletiva relacionada à abertura, que é um evento importante de promoção, acontece todos os jogos. Então, não ter e não estar aqui o presidente do comitê organizador é um fato que gera uma certa incógnita, mas, em princípio, até pelas essas declarações, tanto do COI quanto as outras declarações, não vai ter nenhum impacto. Muito bem. Domi, bom dia para você. Lembrou, só quero ressaltar, Domi estará todos os dias com a gente aqui para falar de Olimpíada. A gente está falando um pouquinho fora do ar. Eu gostei das suas palavras. Que triste isso, né? No começo da Olimpíada, antes do começo, tem um evento desse que ninguém sabe exatamente o que é ainda, o que está acontecendo, mas bem triste, né? Uma abertura tão esperada, né? Que vai ser diferente de todas.
E Jogos Olímpicos, Tirone, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para mim e para o Rodrigo. Jogos Olímpicos é uma celebração de paz, né, de reunião de todas as nações, e a gente tinha a expectativa de uma segurança alta em Paris, por conta de alguns atentados recentes que a gente acompanhou, e ver que isso de fato aconteceu de certa forma, né, ainda não está classificado como atentado, como você bem disse, mas esse vandalismo deixa a gente muito chateado, muito triste, preocupado com o que pode acontecer, né, porque como o Rodrigo falou, são 6 quilômetros do desfile dos atletas no Rio Sena. E é um lugar que tem muitos prédios ao redor, muitos pontos que poderiam ser usados para um ataque, e são muitas pessoas, né? Foram disponibilizados 222 mil ingressos gratuitos para as pessoas acompanharem as margens do Rio Sena, e mais 104 mil ingressos vendidos para uma parte mais perto ali da torre, onde vão acontecer os shows, aí com preços que variam de R$500 a R$16.000. Então é muita gente, a expectativa era de muita gente, né, acompanhando esse desfile. Então, claro que fica essa preocupação com a segurança. E agora também com a preocupação como será essa abertura, com essas informações agora do vandalismo, e na chuva também, né? Porque está chovendo em Paris, a gente está acompanhando algumas imagens aí, e aí a abertura que era para ser histórica está correndo um certo perigo, porque é a primeira vez que vai ser uma abertura não dentro de um estádio, né? Uma abertura gratuita, aberta para todo mundo, e agora a gente fica preocupado como é que vai ser isso. Mili, bom dia. Não é incomum, não um ato como esse, mas esse tipo de manifestação em Jogos Olímpicos ou expectativa que aconteça em Copas do Mundo também é algo meio, não vou falar que é uma tradição porque pega mal, mas é uma coisa que não é exatamente incomum, acontece mais uma vez. Bom dia, Tirone, Rodrigo, Domi, que prazer estar aqui com você de novo, todo mundo que está assistindo a gente. Não é incomum, mas eu diria que é a primeira vez em tempos recentes que a gente está fazendo uma Olimpíada diante de dois contextos grandes de guerra, né? Então a gente tem a Ucrânia, invadida pela Rússia, e a gente tem esse massacre que a gente acompanha acontecer em Gaza. 40 mil pessoas já morreram. O mundo inteiro passa por um processo de desigualdade que também é inédito. 8 pessoas têm a mesma riqueza que metade da população inteira do mundo, dados da Oxfam. Nesse contexto, se o presidente do COI diz que não está preocupado, eu responderia, ele deveria estar. Ele deveria estar preocupado. Porque é um contexto inédito. A gente já teve Olimpíadas durante guerras, né? E elas tiveram manifestações políticas. Hitler sediou uma Olimpíada e houve manifestações políticas. A gente deve ter manifestações políticas dentro dessa Olimpíada. É absolutamente normal. A seleção de Israel estreou de futebol, estreou sobre vaias, né? Até aí, eu acho que está tudo normal. Agora, a tensão é tão inédita no mundo que sim, há preocupações. Como a Domi colocou, é uma abertura em espaço público, é uma abertura que já em si carrega várias chances de alguma coisa dar errado, né? O nível da água, do Sena, o barquinho vai passar, não vai passar, a gente já está tenso por coisas absolutamente corriqueiras. Mas sim, a tensão política no mundo é inédita. Então, olhos para o que pode acontecer. O presidente do COI deveria sim estar preocupado. Deve estar, né? Ele só falou isso porque é mais um desses discursos políticos desconectados da realidade, tentando acalmar o que não é acalmável. Ô, Rodrigo, você tem muito trabalho pela frente, logo no primeiro dia, na abertura da Olimpíada, por conta de tudo que aconteceu. Já teria, vai ter mais um pouco. Então vou te dispensar, mas a minha pergunta final é: quais são os próximos passos aí? Se tem algum comunicado que está previsto, alguém mais vai falar até lá? A partir daqui, qual é a previsão dos acontecimentos aí até a hora da abertura, que vai ser de tarde, né? Aqui, de tarde aqui no Brasil. Tirone, tem uma previsão dos organizadores da Olimpíada darem alguma explicação para os jornalistas numa coletiva em videoconferência, visto que eles cancelaram a que tinha de manhã sem nenhuma explicação e deixaram todo mundo no escuro aqui, que gerou um certo burburinho, né?
eles vão fazer uma entrevista e vão dar explicações maiores, mas o que a gente está vendo, as autoridades francesas, essas sim estão se manifestando bastante. O primeiro-ministro, Gabriel Attal, já falou sobre essa questão do novo plano que ele vai fazer para tentar conseguir que essas pessoas tenham mobilidade. Lembrando de novo, pessoas fora de Paris, né? Esses atentados foram longe de Paris. Então, as autoridades francesas estão falando bastante, estão dando explicações aí constantemente, companhia de trens, tentando resolver essas questões. Por enquanto, não tem nenhum incidente de segurança aqui dentro. Até a Mili falou sobre a questão dos barcos. Ontem eu estava na coletiva dos 2 jogadores da NBA, né? O Stephen Curry e o Kevin Durant. E um repórter perguntou se eles estavam preocupados com os barcos. Os 2 começaram a rir. E o Stephen Curry falou assim, mas você está achando que o barco vai virar? E ele falou assim, se virar, todo mundo aqui sabe nadar. Eles são atletas, eles fizeram piada com o negócio da preocupação que tinha sobre essas coisas mais prosaicas, né? Não coisa de segurança, mas de ser um barco, ser algo diferente e tal. Esperemos que as preocupações sejam só essas, porque está chovendo, que em Paris agora nesse momento não está, mas amanheceu chovendo, então esse é outro aspecto aí, porque uma cerimônia ao ar livre, você tendo chuva, tem um impacto aí, no mínimo visual, né? E os atletas vão ficar ali na chuva. Né? É verdade. Pois é, na chuva, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para quem é do Rio ou conhece o Rio como eu, tem o Cacique Cobra Coral, que é chamado toda vez que tem algum super evento para não chover. Em geral não dá certo, né? Em geral não dá certo, né? Exatamente. Já foi até contratado pela prefeitura aqui do Rio e, em geral, a salarial da prefeitura do Rio. Ele faz uma ameaça, em geral, aos prefeitos de plantão. Exatamente. Rodrigo, bom trabalho para você. Sei que será muito trabalho aí, mas que dê tudo certo para você. Lembrando, o Rodrigo estará ao longo de toda a programação aqui do All Sport. Ele e toda a equipe do All que está lá em Paris. O Rodrigo entrará sempre aqui com a gente e ao longo da programação, todos os dias durante a Olimpíada. Valeu, Rodrigo. Bom trabalho para você. Valeu, gente. Até mais. Abraço.